Segundo vídeo, amados e amadas, tolerância. O que diz a Bíblia? A tolerância é uma virtude que torna a paz possível. Declaração de princípios sobre a tolerância. Por outro lado, ser intolerante pode resultar em desrespeito e ódio. Pessoas assim normalmente mostram isso por meio do que falam, e algumas até agem com discriminação e violência. Mas existem muitas ideias diferentes sobre o que significa ser tolerante. Alguns acham que significa concordar e apoiar qualquer coisa que as pessoas façam e falam. Outros têm o mesmo ponto de vista da Bíblia, que ser tolerante significa respeitar o direito e escolha dos outros, mesmo sem concordar às vezes com eles. Será que a Bíblia pode ajudar as pessoas a ser tolerantes hoje em dia? O que a Bíblia diz sobre a tolerância? A Bíblia diz que precisamos ser tolerantes. Ela fala, sejam razoáveis com todos. Filipenses capítulo 4, verso 4 e 5. A Bíblia também nos incentiva a tratar os outros de forma justa, com bondade, dedicação, respeito. Pessoas que seguem esse conselho reconhecem que todos podem viver de acordo com as próprias decisões, mesmo que não concorde com eles, nem façam as mesmas coisas. No entanto, a Bíblia mostra que Deus tem padrões sobre o que é certo e o que é errado. Ela diz, Deus o informou, ó homem, sobre o que é bom. Miqueias capítulo 6, versos 6 e 8. As orientações de Deus dá para os humanos, são para que eles tenham a melhor vida possível. Isaías capítulo 48, versos 17 e 18. Deus não nos deu o direito de julgar os outros. A Bíblia diz, há somente um que é legislador, o juiz. Quem é você para julgar seu próximo? Tiago capítulo 4, verso 12. Deus nos diz que cada um é responsável por suas decisões. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. O que a Bíblia diz sobre o respeito? A Bíblia diz, respeite todas as pessoas. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Ou seja, que segue o que a Bíblia diz, como tratar todos com respeito. Não importa que sejam suas crenças, o estilo de vida, se você é pobre, rico. Lucas capítulo 6, verso 31. Isso não significa que as pessoas que vivem de acordo com a Bíblia vão apoiar e concordar com todas as crenças, opiniões, decisões dos outros, mas elas não vão agir com falta de educação, desrespeito. Em vez disso, vão fazer o seu melhor para imitar de modo que Jesus tratava os outros. Por exemplo, certa vez Jesus conheceu uma mulher que era de outras religiões, que não aprovava. Jesus também concordava com o estilo de vida dela, já que ela vivia com um homem que não era seu marido. Mesmo assim, Jesus mostrou respeito ao conversar com ela. João capítulo 4, verso 17 e 24. João capítulo 4, verso 9 e capítulo 17, verso 24. Assim como Jesus, os cristãos estão dispostos a explicar sua crença para quem quiser ouvir, mas eles fazem isso com profundo respeito. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. A Bíblia diz que os cristãos não devem forçar os outros a ter a mesma opinião que a sua. Ela diz que o seguidor de Cristo não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, incluindo aqueles que têm crenças diferentes. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. O que a Bíblia diz sobre o ódio? Atenção, servos do Senhor. O que a Bíblia diz com o ódio? A contenda entre marido e mulher. A Bíblia diz que devemos nos esforçar a viver em paz com todos. Hebreus capítulo 12, verso 14. Quem busca a paz não tem ódio pelos outros, se esforça bastante para ser pacífico com todas as pessoas, sem abrir mão dos valores. Mateus capítulo 5, verso 9. A Bíblia até mesmo diz que precisamos amar nossos inimigos e tratar com bondade aqueles que nos tratam mal. Mateus capítulo 5, verso 44. A verdade é que a Bíblia fala que Deus odeia ou detesta certos tipos de comportamento. Provérbios capítulo 6, verso 16 e 19. Mas nesses casos a Bíblia usa a palavra odiar para falar um forte sentimento de reprovação por atitudes ruins. A Bíblia mostra que Deus está disposto a perdoar e ajudar as pessoas
que querem mudar o seu modo de viver e fazer com que está tudo certo. Isaías capítulo 55, verso 7. Tito capítulo 3, verso 2, fala sobre a tolerância e respeito. Sejam razoáveis, demonstrando toda a brandura para com todos os homens. Uma pessoa razoável lida com as diferenças de opiniões de maneira bondosa e com respeito. Mateus capítulo 7, verso 12, portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a você, façam também a eles. Todos nós gostamos quando os outros nos tratam com respeito, gratidão, amor, marido e mulher, e levam em conta nossas opiniões e sentimentos com paciência, sem discutir, sem ser soberba, sem ser dissimulada as partes, para saber mais sobre os ensinamentos de Deus. Leia a Bíblia. Josué capítulo 24, verso 15. Escolha hoje a quem servirão. Quando respeitamos o direito à escolha dos outros, nós contribuímos para a paz. Atos capítulo 10, verso 34. Deus não é parcial. Deus não discrimina ninguém por causa do gênero, cor, raça, cultura, nacionalidade. Aqueles que imitam a Deus tratam todas as pessoas com respeito. Sim. Então, amados e amadas, nós temos que nos respeitar um ao outro para termos êxito sobre a vivência com a família. O que a Bíblia diz sobre lidar com pessoas difíceis? Atenção, servos do Senhor. Todos conhecemos pessoas que consideramos difíceis, principalmente entre relacionamento de marido e mulher, de uma forma ou outra. Todos somos chamados para lidar com pessoas difíceis, em alguns momentos ou outros. Uma pessoa difícil pode ser alguém condescentemente, argumentativa, beligerante, egoísta, irrelevante, obtusa ou simplesmente rude, difícil, gênio difícil. Pessoas difíceis parecem saber como nos irritar, nos frustrar no momento que você mais precisa de um apoio, ferir nossos sentimentos, provocar problemas. Lidar com pessoas difíceis torna-se um exercício de paciência, amor e graça em Cristo Jesus. Nossa resposta a pessoas difíceis deve modelar os exemplos fornecidos por Jesus, pois ele certamente lidou com muitas pessoas difíceis durante a sua vida, o seu tempo aqui na terra. Em suas interações com pessoas difíceis, Jesus nunca demonstrou uma atitude de superioridade, eu sou o cara, ou algum orgulho desdenhoso. Antes, ele mostrou autoridade sob controle, ele usou a repressão quando necessário, João capítulo 8, verso 4. Mas também lidou com pessoas difíceis. Sim, pessoas difíceis. Permanecendo em silêncio, João capítulo 8, verso 6, que diz, eles diziam tentando para terem o que acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Sim, fazendo perguntas, Marcos capítulo 11, verso 28, que diz, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondo, eu lhes direi com a autoridade que eu faço essas coisas. Sim, amados e amadas. E apontando para as Escrituras, Marcos capítulo 10, verso 2 e 3, e aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Resposta de Jesus. E contando uma história, Lucas capítulo 7, verso 40 e 42, e Jesus se dirigiu aos fariseus e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50, e como eles não tinham que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará a mais? Eis a pergunta. Então, amados e amadas, o sermão de Jesus foi bastante específico. Ao lidar com pessoas difíceis, com amor e humildade,
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai os que vos caluniam, ao que te bate numa face, ofereça outra também, e ao que tirar sua capa, deixa levar, dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Lucas capítulo 6, verso 27 e 31, que diz: digo, porém, a vocês que me ouvem, ame seus inimigos, façam bem aos que te odeiam, abençoe aqueles que o amaldiçoam, ore pelos que maltratam você, aos que lhe batem numa face, ofereça também a outra, os que lhe tirar a capa, deixe que também leve. Amém? 1 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: não pagando o mal por mal, o injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois isso mesmo foste chamados a fim de receberes bênção como herança. Ao lidar com pessoas difíceis, devemos precaver contra o orgulho. E é importante recordar a administração dada por Paulo em Romanos capítulo 12, verso 3, que diz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense em si mesmo mais além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz: não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros sobre si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também dos outros. Então, quando tivermos que lidar com uma pessoa difícil, uma esposa soberba, uma esposa orgulhosa, devemos nos aproximar da situação com mansidão, amor. O amor também é fundamental. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 14, que diz: porque toda a lei se cumpre com um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Devemos mostrar o amor de Deus a todos, inclusive as pessoas difíceis, que dirá as esposas. O livro de Provérbios fornece muita sabedoria ao lidar com pessoas difíceis. Provérbios capítulo 12, verso 16 diz: o insensato se mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Sim, promove a paciência nos relacionamentos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios capítulo 20, verso 3. É uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas o insensato envolve-se neles. É honroso para o homem desviar-se das contendas. Sim, o ódio cita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios capítulo 17, verso 14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso desista antes que surja o conflito, né? Servas do Senhor, valoriza a prevenção e a deferência. Como abrir-se de represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes da briga, da rixa. Se possível, seria melhor totalmente evitar a situação através de cuidadosa escolha de quem nos associamos, nos relacionamos, marido e mulher, filhos, família, parentes. Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Provérbios capítulo 22, verso 24. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo. Né, servas do Senhor? Lidar com pessoa difícil é inevitável. Quando lidamos com pessoas assim, é fácil responder de forma carnal. Entretanto, isso só traz o pior de nós, quando o melhor seria permitir que nossos tratos com pessoas difíceis demonstrassem o fruto do Espírito Santo em nós.
Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pela graça de Deus, possamos lidar com pessoas difíceis em amor, alegria e paz. Sim. Além disso, que nós tenhamos o cuidado e não nos tornamos pessoas difíceis com as quais os outros têm de lidar. Amém, amados e amadas? Como lidar com pessoas difíceis? O que é pecado no respeito humano? O que é pecado do respeito humano? A certo ângulo, o respeito humano parece uma coisa boa. Afinal, devemos respeitar, honrar e valorizar uns aos outros. O que então significa o pecado no respeito humano? É aquele pecado que tememos o homem mais do que Deus. Estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós do que Deus pensa de nós. É esse o medo profano e pecaminoso que está na raiz de muitos dos nossos pecados, tanto de obras quanto de omissão. Consideramos alguns exemplos, vamos lá. O homem se dirige a um grupo de colegas de trabalho que estão falando sobre o chefe e também de forma inadequada sobre algumas mulheres. Ele sabe que o comentário depreciativo sobre o chefe são injustos e falsos até. Ele também sabe que falar sobre as mulheres usando imagens sexuais grosseiras, palavras grosseiras, em referência à lascívia, é errado. Mas por que querer se encaixar? Ele entra na conversa e participa do que sabe que está errado. Ele ri das piadas inapropriadas e não tenta dirigir conversa em uma direção mais apropriada. Ele faz isso porque tem medo de ser rejeitado. Está mais preocupado com os seus colegas de trabalho que pensam dele do que o que Deus pensa de você. Ele teme o homem mais do que Deus. O fato de Deus estar descontente com suas ações é menos importante do que qualquer colega. Uma jovem mulher sabe que sexo no casamento, antes do casamento, é errado, é desagradável. Desculpa, família, fui atender o portão. Desculpa essas vezes eu saio um pouco do contexto, porque não podemos olhar para a dificuldade e sim seguir em frente. Amém? A pregação. Vou repetir. Uma mulher sabe que o sexo antes do casamento é errado. O homem e a mulher. É um pecado a Deus, desagradável a Ele. No entanto, ela já namorou vários homens e dormiu com a maioria deles. Isso é para o homem e para a mulher, tá? Ela faz isso em partes porque teme de ser rejeitada. Talvez ela não ceder aos desejos dos rapazes que namora, eles a rejeitam e fique sempre sozinha. Esse é o medo. Ela acha que uma mulher tem que fazer isso na atual conjuntura da humanidade para ser popular e desejável. Ela teme o homem mais do que a Deus. O que os outros pensam é mais importante para ela do que Deus pensa. Ela pode muito bem minimizar a importância do seu pecado, dizendo a si mesma: bem, Deus entende. Atenção, sexo antes do casamento é pecado. Eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo maximiza a importância de acabar desagradando os homens fracos e falíveis, pensando que desagradá-los seria uma catástrofe. Ela respeita isso, teme o homem mais do que Deus. Sim. Afinal, falar das coisas como aborto, fornicação, divórcio, contracepção, homossexualidade, eutanásia, deixa algumas pessoas chateadas na atual conjuntura do mundo. Tem medo de ofender as pessoas
e tem medo de ser mal interpretada. Uma vez, quando fala em aborto, alguém sempre acha defeito, sim, em falar certas palavras, certas situações. Sim, temos que exortar as pessoas a ser um pouco mais gentis, um pouco mais generosa para evitar certas situações. Nós temos que sempre agradar a Deus, não ao homem. Uma mãe que devia criar os seus filhos no temor de Deus e educá-lo de uma maneira piedosa, mas, os protestos, quando ela os manda para a tarefa ou para a cama, para fazer o dever de casa, é ruim suportar a raiva, a decepção deles, reclamação. Ela também se lembra de como seus pais foram severos e como ela jurou que seria mais amigável com seus amigos, seus filhos. Então, aos poucos, ela vai deixando sua autoridade diminuir e os filhos, na maioria das vezes, conseguem o que querem. O marido não tem pulso firme, que quer ser visto como um cara legal pelos filhos e pelos amigos, pela esposa. A insistência de Deus na oração, disciplina e respeito pelos mais velhos, dá lugar aos filhos o que desejam. O mais velho adolescente não quer mais ir aos cultos das igrejas, mas afinal, você não pode impor a religião à criança. Eles têm que seguir o exemplo do pai. Os pais temem mais os filhos do que Deus. Tem mais respeito aos filhos do que Deus. Por quê? Aceito tudo, aprovo tudo que ele pede. Em alguns exemplos, do pecado do respeito humano, isso é profundamente presente em nossa natureza ferida e leva a muitos outros pecados. Muitas pessoas estão desesperadas por atenção, respeito, aceitação e aprovação dos outros. Muitas delas, porém até mesmo religiosos, fazem ou pregam o evangelho, tudo o que você deseja, tudo que traz vantagem financeira, não pregam a palavra, porque sentem que vão ofender os seus. Relutam em se preocupar com o que Deus pensa deles, ou se ele aprova o seu comportamento. O pecado do respeito humano é aquele que tememos os homens mais do que Deus. Esse é pecado. Deus tem uma solução direta para isso. Devemos temê-lo e a ninguém mais. Há um velho ditado que Deus diz: se eu me ajoelhar diante de Deus, poderei estar de pé diante de qualquer homem. É mais fácil temer, respeitar um só do que muitos. Quantos mais aprendemos a temer e respeitar a Deus, menos nos preocupamos com o que os outros pensam. Este não é um convite para se tornar sociopata, que não se importa com o que os outros pensam, só se importa com o que Deus pensa. Não, tem que pensar os dois. Devemos ser educados, cuidar de nós mesmos e não provocar brigas intencionalmente, mas no fim das contas, somos instruídos pelo Senhor a nos libertar do terrível medo daquilo que os outros pensam. Dizer que essa solução simples refere-se mais à sua descrição do que à sua execução, porque com efeito não é fácil livrar-se desse impulso tão profundo, na verdade, leva a vida toda. O primeiro passo para curar é admitir que temos um problema. Então começamos a vê-lo como realmente é, entender seus movimentos e permitir que o Senhor nos liberte continuamente. Sejamos também claros, o temor do Senhor aconselhado aqui não é um temor servil e acovardado. Se porém isso é tudo, o que a pessoa pode dar agora é melhor do que não ter medo algum. A verdadeira finalidade de termos um temor final de Deus, temendo ofendê-lo porque o amamos, isso é o tipo do medo do Senhor nos mantém deslumbrado. Trata-se de ter uma referência a Ele, enraizada em um profundo amor de gratidão. Por causa desse amor e gratidão, tememos ofendê-lo mais do que qualquer
mais do que ofender o outro. Sim, amados e amadas, veja um pouco o temor de Deus, que é um grande tesouro com a inquietação. O seu temor sempre presente aos vossos olhos, vos preserves de pecar. Êxodo capítulo 20, verso 20. Terríveis sois, quem vos poderá resistir diante do furor da cólera? Sim, eu lhes darei um só coração e um só destino, a fim que sempre me reverencie para o seu próprio bem e seus descendentes. Jeremias capítulo 32, verso 39. Ai de vós, que vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. Então, amados e amadas, nós devemos respeitar a Deus sobre todas as circunstâncias. Sim, o milagre, vivendo uma vida de milagre. Sim, vivemos uma vida de milagre quando seguimos a palavra da Bíblia. Os filhos perdidos, ou qual é uma mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia e vai à casa à procura até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas dizendo: fique alegre comigo, pois eu encontrei a moeda perdida, o meu dinheiro que eu perdi. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, verso 8 e 10. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 histórias sobre coisas perdidas: uma ovelha, uma moeda e um filho. Essa foi a alegoria escolhida para retratar a sua missão em relação aos perdidos. Jesus anseia por encontrá-los. Ao contar essa parábola, como já vimos anteriormente, Jesus se pôs estrategicamente entre 2 círculos. Um se formava pelos publicanos e pecadores que desejavam a redenção de seus pecados e a transformação da vida, e o outro por líderes religiosos que se consideravam justos demais para concordar com o comportamento de Jesus. Mesmo que aqueles que não desejassem naturalmente tudo que Jesus falava, era direcionado aos fariseus. Localizado no círculo exterior, cada palavra dita tinha um único propósito: cumprir a missão de Jesus na terra, libertando e restaurando a vida dos feridos, cegos, espirituais, doentes, mesmo que eles não admitissem a própria condição. Ainda na parábola de coisas perdidas, Cristo fala sempre de uma dracma. Acredita-se que essa moeda era uma das 10 que o marido entregava à esposa para que ela usasse na testa, simbolizando sua fidelidade. Somente uma traição poderia fazer o número das dracmas reduzir. Evidentemente, perder uma moeda sem ter sido infiel foi motivo de muitos empenhos na busca de encontrá-la. Com essa reflexão, Jesus tentava comunicar às pessoas o círculo externo que os pecadores, que eles costumariamente julgam, na verdade, possuem dificuldade em manter o relacionamento com Deus, a fidelidade e santidade, mas mesmo assim não podiam ser rejeitados. Era tudo sobre a redenção. Nós pertencíamos a Deus, mas o pecado nos separou. Foi então que, através de Yeshua Mashiach, a nossa condição mudou. Saímos de escravidão desse mundo para filhos de Deus. O Senhor executou um plano para que pudesse nos comprar de volta e o fez por alto preço. Se você se sente como um dracma perdido, saiba que Jesus se alegrará de te encontrar, como aquela mulher que se alegrou encontrar o dracma que tinha perdido. Ele dá valor a você. E se você foi encontrado, entregue sua vida à missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. Sim, salvar o irmão perdido, né, servas do Senhor, como nós o fazemos. Amados e amadas, então nós temos que ter fé, a vitória que vence o mundo. O que é a fé? E o que significa crer
em Jesus, como a Bíblia ensina os princípios da fé e como ser um vencedor é importante para nós nesse momento. Por isso, ouça a verdade sem medo. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Sim, comunicar a relevância da fé verdadeira em Cristo Jesus para a vitória segundo a Bíblia. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos as nossas vitórias pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Vivemos num mundo com grande diversidade de crenças, religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído, perdido, cheio de ambição, luxúria, pecado, fome, miséria, tragédias, guerras. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho, o único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho da verdade e da vida. Somente Ele vai ao Pai. João capítulo 14, verso 6. Apesar de haver uma tendência natural, voltando, quero frisar aqui, amados e amadas, somente Ele vai ao Pai. Por que isso? Porque tem religiões que cultivam, pedem milagre, pedem proteção a santos, São João, Santo Antônio, São Paulo. Não, eles não podem fazer nada. Eles são humanos mortos que estão no paraíso debaixo do altar à espera do juízo final. Quem faz o milagre e vai até Deus é Jesus Cristo e o Yeshua Mashiach. Amém. Apesar de haver uma tolerância natural no ser humano, de crer em algo, de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar. A sua fé deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa, que é Cristo. Ele é o socorro nas horas de angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama e não te abandona nunca. É o Salvador eterno para a sua vida. Vale a pena depositar a fé no Senhor. Confie em Cristo. Diga agora para o seu colega, para quem está no seu lado direito: eu confio em Cristo. Diga a ele. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, se acredita, a convicção dos fatos que não se enxergam, não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. A verdadeira fé tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro em todo. Ele disse na Escritura, na Bíblia, diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem base para a compreensão humana. Deus nos deixou a palavra, prova suficiente, escrita na Bíblia através da vida de Yeshua Mashiach, para termos uma fé sólida, forte em tudo. E Ele nos disse na Bíblia, desde o princípio Ele tem se revelado à humanidade, quer que creiamos no nosso Cristo, para termos acesso à vida eterna. O que significa, amados e amadas, ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar relacionamento que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar nos braços de Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, cuidar e nos salvar. Nós, crentes, cristãos, filhos de Deus, em Jesus, não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. E não há salvação nenhuma outra, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Alvo da fé. O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 e 9. Podemos crer no futuro melhor, crer em curas,
sinais, milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, é temporal, tudo passa, tudo termina. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o alvo da fé principal em Cristo é a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. E esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo na poderosa mão do Senhor, entregamos a Ele, depositamos nossas angústias, temos essa confiança pela fé que nos acompanhará a eternidade. O princípio da fé na Bíblia. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação, confiança pessoal em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 14, a fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico. A fé é um dever fundamental do cristão. A fé é um mandamento que deve ser unido ao amor. A fé é uma arma defensiva. A fé sem frutos é irrelevante. O crente é justificado pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Efésios capítulo 6, verso 16. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Efésios capítulo 6, verso 13 e 17. Vemos o escudo da fé aliado às outras peças fundamentadas da armadura de Deus. Revista-se todos os dias e esteja preparado contra o inimigo da armadura de Deus com a espada e escudo. Vencendo o inimigo da fé. Dúvida. Quem duvida é inconstante. Ora se acha, crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Tiago capítulo 1, verso 6. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos. Exemplo, Pedro, quando afundava no mar. Mateus capítulo 14, verso 31. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica, mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. A incredulidade, a desconfiança momentânea, ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz, é pecado. João capítulo 16, verso 8 e 9. A descrença está quase sempre associada à malícia, à esperteza ou indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Exemplo, Zacarias, quando na velhice lhe foi prometido um filho famoso. Lucas capítulo 1, verso 20. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Medo. Atenção, servas do Senhor. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor ou depressão, precisamos rapidamente agarrar-nos a Deus pela fé, pela oração, pelo jejum. Ao desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, crê somente, disse Jesus. Marcos capítulo 5, verso 36. O medo nos paralisa, nos deixa infrutífero, mas Deus quer que avancemos confiantes nele, com a espada em mão, lutando contra tudo e contra todo o mal. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Lucas capítulo 1, verso 37. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Exemplos bíblicos vitoriosos pela fé. A confiança em Deus proporciona ao crente uma vida vitoriosa diante das lutas, dos problemas desse mundo. O Senhor é soberano, refúgio em nossa fortaleza, nosso porto seguro. Ele sustenta os seus filhos na alegria e na tristeza. Há inúmeros exemplos da fé e vitória na Bíblia. Viva pela fé, como os heróis da antiguidade. Hebreus capítulo 11, verso 33.
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. É longa a lista dos primeiros heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Davi, 1 Samuel capítulo 17, verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. O centurião, Mateus capítulo 8, verso 8 e 10, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Viva pela fé, amados e amadas, servas do Senhor, filhos. Deus nos convida a crer que todos os dias, se a nossa fé é pequenininha, podemos pedir, como os apóstolos de Jesus fizeram: aumenta a nossa fé, Pai. Lucas capítulo 18, verso 8, crer é uma questão de escolha, a vida é feita de escolha. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez. Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por completo. Comprometa-se em crer em Jesus. Se decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, pelas tribulações, pelas provações, privações, que colocará em xeque toda a sua confiança no Senhor. Não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia sempre, amados e amadas, em nome de Jesus. Nesse momento, vou passar pelo terceiro e último vídeo, por conta que é muito extensa a matéria. Vai ser feito a primeira fase, que é agora, e a segunda fase na próxima sexta-feira. Amém? O próximo, terceiro vídeo, vamos falar da palavra de Deus, a palavra que vai impactar a sua fé e a sua vida, em nome de Jesus. Amém?